Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre o seguinte assunto: será que vale a pena utilizar o Anki para todas as disciplinas da sua prova, do seu concurso? Se você estiver estudando aí para um concurso que cai desde português, de exatas, direito, será que vale a pena fazer o Anki para todas as disciplinas? Se tiverem 10, 12, 15 disciplinas, vale a pena usar o Anki para todas? Ou não? Será que vai ter disciplinas que é melhor a gente não usar o Anki e seguir estudando de forma tradicional? Vamos lá. Para a gente tentar tirar uma conclusão sobre esse assunto e poder extrair o melhor dessa ferramenta que é o Anki Flashcard, a gente tem que entender alguns pressupostos, né? E primeiramente saber o porquê que a gente está usando o Anki. O Anki, de forma bem resumida, serve para a gente reter o conteúdo no longo prazo. Eu gosto de fazer a seguinte analogia: a partir do momento que eu estou estudando um PDF de português, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: eu vou conseguir lembrar de tudo isso aqui até a data da prova? Eu vou conseguir lembrar dessas regrinhas de crase, dessas regras gramaticais que essa banca examinadora costuma cobrar, ou de determinados pontos que, por exemplo, vamos falar da banca FGV, ela costuma cobrar certos pontos que uma banca VUNESP não costuma cobrar. A banca CESP costuma ter uma pegada de português bem diferente da banca FGV. Em resumo, cada banca tem o seu padrão. Será que eu vou conseguir me adaptar com o padrão da banca somente através de questões? Então, são muitos fatores a serem analisados na hora da gente decidir se a gente vai usar o Anki para todas as disciplinas ou não. Eu vou bater aqui as disciplinas mais comuns, tá? Vamos começar pelo português. Na minha opinião, português, vale muito a pena usar o Anki, seja para qual concurso for que você estiver se preparando. Por quê? Como eu mesmo já citei, cada banca tem um padrão. No mínimo, você tem que colocar ali alguns macetes que vão te fazer, ou pelo menos evitar você cair em determinadas pegadinhas da sua banca. Você vai ter que colocar ali os principais pontos que a sua banca costuma cobrar de português. É legal retirar determinadas assertivas, aquelas que você está errando, e jogar no seu Anki, para você sempre refletir sobre aquele ponto e não errar mais, as regrinhas de português. Então, o português vale muito a pena. Agora, para quem não vale a pena jogar português para o Anki? Se você já está acertando mais de 90% nos simulados, em questões, se você já está voando nessa matéria, então não vale muito a pena ficar inserindo muita coisa no Anki. Mas, para aquelas regras que sempre caem, cara, faça porque vai valer a pena. Agora vamos para uma outra disciplina que cai muito, exatas, seja matemática, seja raciocínio lógico. Eu já gravei vídeo aqui no canal falando sobre como estudar matemática com o Anki. Eu repito, eu volto a dizer, na minha opinião, também matemática vale muito a pena estudar com o Anki Flashcards, exceto se você já domina demais a matemática, você não tem dificuldade nenhuma, então parta para exercícios direto e não tem necessidade de ficar incluindo muita coisa no Anki. De repente uma questão ou outra ali que você está com dificuldade, que você errou, mas em suma, em resumo, para a maioria das pessoas aí que tem dificuldade, vale a pena usar bastante o Anki também para matemática. Agora, para as disciplinas de direito, seja direito constitucional, direito administrativo, legislações, essas com certeza vale muito a pena usar o Anki. Eu já vi pessoas falarem assim: não vale a pena usar para todas as matérias de direito, né, que muitas disciplinas, por exemplo, administrativo, constitucional, você consegue memorizar bem somente por questões, lendo os seus resumos de forma tradicional. Só que eu discordo, porque independente da matéria do direito, sempre vai ter pontos dificílimos de serem memorizados. Prazos, aquelas partes, aqueles artigos que o examinador troca que é muito difícil de recordar. Tem muita coisa que envolve muito decoreba, diferente de quem estuda, sei lá, para vestibular, não tem que decorar tanto a literalidade como os concurseiros decoram literalidade de lei. Simplesmente quando você está estudando lá biologia, se você tem uma visão, se você consegue entender, ter uma visão do todo,
você facilita muito o entendimento, facilita muito a memorização de determinados assuntos. Agora, no direito, no que diz respeito à legislação, é um decoreba absurdo que as bancas cobram. É muito decoreba. As notas de rodapé ali que a banca costuma pegar, aquelas leis que ninguém está esperando que vai cair. Não vale a pena jogar a legislação para o Anki, fazer omissão de palavras. Perguntas e respostas também. Eu acho legal não ficar se limitando só em omissão de palavras no Anki, utilizar perguntas e respostas. Você pega lá um artigo, vê qual o ponto central, ponto-chave ali que a banca pode trocar uma palavra ou cobrar, um entendimento que ela quer que você saiba a respeito daquele artigo, cria uma pergunta, cria uma resposta breve, insira embaixo o artigo na literalidade, para fundamentar ali sua resposta e para você estar sempre em contato com aquele artigo. Então, em resumo, pessoal, vale muito a pena usar o Anki para todas as disciplinas, todas, principalmente aquelas que você tem mais dificuldade, principalmente na hora de fazer questões, quando você erra questões. Não deixe de jogar questões para o Anki. Muita gente fica se limitando a número de cartões novos a serem criados. Não existe um limite de cartões novos a serem criados. Você pode criar 10 cartões novos por dia, 20, 30, 40, 50, 100. É claro, tudo vai depender de quantas horas você tem disponível para estudar e tudo vai depender também se você está entendendo aquilo que você está criando. Não adianta criar um monte de cartões sem entender nada, sair copiando e colando tudo que vai entrar no modo automático. A gente vai acabar fazendo aquele estudo, aquele velho estudo passivo de só ler e reler. Aí não vale a pena. A gente tem que ler, entender e inserir no Anki o nosso entendimento, que vai facilitar e agilizar muito essas revisões. E, por fim, faça o Anki todos os dias. Com essas dicas aí, com certeza o seu avanço vai ser exponencial. Vai ser muito show de bola. Comenta aí se você está usando o Anki para todas as disciplinas, se tem disciplina que você resolveu não utilizar o Anki. Vamos trocar aquela ideia. Deixa o seu like, deixa uma sugestão de vídeo para a gente conversar mais sobre o Anki Flashcard. E até o próximo vídeo, hein? Fui!